Hoje o nosso tema é inovação. E para falar de inovação, nós vamos falar basicamente de tecnologia. Nós vamos falar um pouco mais de ferramentas tecnológicas do dia a dia do profissional. Para falar sobre isso conosco, hoje temos o prazer de receber o profissional de mercado, o experiente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele é presidente da recém-criada SINC, Comissão Permanente de Inovação Corporativa da Abrasca. Olá, Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua disposição. Obrigado. Vamos falar um pouco de inovação, vamos falar um pouco de tecnologia hoje, para mostrar o que está acontecendo no mercado. Inicialmente eu queria saber de você o seguinte, por que a associação ela resolveu criar uma comissão específica, a SINC no caso? Sim, nós avaliamos dentro da Abrasca uma necessidade muito grande para as companhias abertas de se atualizarem com o que está acontecendo no mundo. Uma vez que, se você olha hoje um exemplo emblemático na Bolsa de Nova York, nós temos nos Estados Unidos a Apple, que uma única companhia aberta, altamente tecnológica, tem o valor de todas as companhias abertas na Bolsa Brasileira hoje. Eu vi esse dado recentemente, circulou bastante na internet, até com uma certa força, né? A que se deve a isso? É a excelência do trabalho deles? É a persistência no investimento em pesquisa e em desenvolvimento? Como é que você classificaria isso? Eu diria, são algumas premissas que as companhias abertas devem ter do aspecto tecnologia no que se diz respeito a ter um mindset digital. Nós temos repetido isso muito dentro da Abrasca, é uma mentalidade digital com relação à tecnologia, onde nós conseguimos ver o que nós podemos agregar de agilidade, simplicidade no nosso dia a dia. Quando nós falamos de Abrasca, nós estamos falando da Associação Brasileira das Companhias Abertas, ou seja, nós falamos das principais companhias em seus respectivos setores de atuação. Você encontra alguma resistência ainda junto a algumas companhias grandes, algumas companhias de menor porte, em se atualizar tecnologicamente, ou as companhias já estão numa fase suficientemente adiantada? As companhias precisam se atualizar, principalmente no que diz respeito à colaboração. Existe uma necessidade de colaboração entre um núcleo de startups hoje em diversos polos no mundo, e inclusive no Brasil, onde nós temos que aproveitar esses polos para poder conectar essas startups às grandes companhias abertas hoje no Brasil e que hoje já estão listadas na Bolsa, possuem recursos disponíveis que elas podem utilizar, mas precisam e carecem de tecnologia. Então, a ideia da SINC, da Comissão de Inovação Corporativa, é poder trazer esses exemplos para dentro das companhias abertas para que elas possam se conectar com essas startups e, com isso, gerar valor para o acionista, por meio de redução de diversos custos. Você comentou de tecnologias. Nós temos tecnologia hoje que permite, em questão de segundos, localizar informações, palavras, dados ou até conhecimento de uma companhia aberta que está hoje disponível nos sites publicamente, mas são de difícil acesso. Nós tivemos aqui um outro EPC falando sobre a complexidade de se divulgar uma quantidade muito grande de informações. Uma companhia aberta, às vezes, divulga 3.000 páginas de informações. Como que o investidor se conecta a essas páginas? Uma startup pode muito bem ajudar nisso. A minha sensação é que o avanço tecnológico é tão rápido que nem sempre, mesmo as grandes companhias, conseguem acompanhar 100% do que existe. Pode existir uma falta de informação aqui, outra acolá. O próprio surgimento das startups, né? O objetivo da SINC seria
ajudar o trabalho de conexão, apresentar novas ferramentas, fazer essa interação com as companhias abertas e entre elas? Com certeza, porque os órgãos reguladores hoje, eles têm um dever de compliance muito importante, só que esse dever de compliance, ele tem que ser apoiado pela facilidade do digital. O digital, ele traz uma facilidade, agilidade, velocidade que permite com que o investidor, ao mesmo tempo que tem que se deparar com todas as questões de liabilities, de passivos, de potenciais riscos que uma companhia tem, ao mesmo tempo ele tem a facilidade de acesso. Nós recentemente estudamos uma ferramenta que é a Lookbox, que é uma ferramenta que foi criada a partir de uma startup do Cubo, né, do Itaú, e que é um desses polos de startups que tem hoje aqui em São Paulo. E eu, assim, sugiro que as companhias tenham mais acesso a esse tipo de iniciativas para elas entenderem do que a gente está falando. E especificamente essa ferramenta, o que ela está agregando para a área de RI? Ela permite que o analista, o executivo de relações com investidores, diante de um grande investidor ou de um pequeno investidor, tenha acesso a uma informação de forma imediata, que ele possa dar uma resposta tempestiva para esse investidor. Nós estamos falando de confiabilidade e agilidade simultaneamente? Exatamente. E isso é o Digital com Compliance. Você vai dar uma informação assertiva numa velocidade muito maior do que antes. Então, permite que a gente atenda aos preceitos dos órgãos reguladores, Bolsa, CVM, e ao mesmo tempo a gente seja muito ágil, que é o que o investidor precisa para tomar sua decisão de investimento. Então, isso permite agregar agilidade com compliance. Especialmente o chamado investidor profissional, né? Exatamente. Então, permite com que eu, profissional de relações com investidora, possa sair daqui para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, com a mesma informação que eu daria aqui, de forma ágil e de forma, eu diria, com compliance, para poder atender às necessidades dos órgãos reguladores. E isso através de uma startup, uma companhia que chega a ter menos de 10 funcionários, mas possui inteligência artificial embutida. Inteligência artificial é o segredo. Uma outra tecnologia que a gente já está usando também, por exemplo, na Gerdau, é a tecnologia do chatbot. Você poder ter a informação com um robô de inteligência artificial respondendo o que é possível e público para responder. Nós vamos para o intervalo agora bastante rapidinho e no próximo bloco nós vamos falar das novas ferramentas que já estão permeando as áreas de relações com investidores das companhias abertas. Até já.